Olá, tudo bom, pessoal? Vamos lá para a nossa aula de produção de texto. Dessa vez a gente está gravando aula, vocês já estão aí a semana toda, né? Nesse esquema. E é um experimento da nossa escola diante dessa nova demanda de tecnologia, né? Que a gente está passando por conta desse momento da pandemia, certo? Então, essa aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o teatro. Como surgiu o teatro, o que é o teatro, afinal de contas, e quais são as características do gênero dramático, que é o gênero que é escrito o texto teatral, tá certo? Eu queria dizer para vocês que vou disponibilizar alguns materiais no Google Classroom, vou disponibilizar também alguns vídeos e algumas atividades para o desenvolvimento dentro daquela plataforma, tá certo? Aquela ideia de fazer um grupo no Facebook é realmente muito boa, porque o Facebook ele tem um layout que permite a troca de ideias, a gente pode trocar mensagem e pode escrever sem muitos problemas, diferente do Google Classroom. Mas mesmo assim a gente vai unificar tudo isso dentro de uma única plataforma para não gerar muita confusão, tá ok? Qualquer novidade a gente conversa por lá, beleza? Então eu separei aqui uma apresentação para vocês, certo? Eu vou disponibilizar também no grupo, se vocês quiserem olhar por lá, vocês podem olhar. O que é interessante a gente falar a respeito do teatro é que é o seguinte: existe o teatro, o espaço físico que vocês conhecem. A esse espaço físico nós damos também o nome de teatro, que é onde são desenvolvidos os espetáculos, as apresentações, e nesse caso, nesse espaço físico, são desenvolvidas apresentações de vários gêneros teatrais, como por exemplo a ópera, o espetáculo teatral, o teatro de bonecos, por exemplo, a dança. A dança é uma linguagem corporal que tem muita relação com o teatro. Então, hoje, se a gente for olhar para o teatro, ele abarca uma série de manifestações artísticas. É uma linguagem que ela é muito complexa e heterogênea, certo? Cabe no teatro muitas coisas para serem analisadas. Mas no início não foi sempre assim, certo? O teatro, o surgimento do teatro, ele se confunde muito com o surgimento da linguagem e com o surgimento do texto, que a gente havia conversado antes. O texto, ele surge muito com o propósito de comunicar, de fazer registro, e com o propósito comunicativo de desenvolvimento educacional de determinada tribo, etc. A gente já conversou sobre isso, certo? Então, o teatro, ele pode ser visto dessa forma, como um espaço físico. Tem também o teatro, o texto teatral, certo? O texto teatral, que é o gênero dramático, que ele tem algumas peculiaridades, algumas características que nós vamos tentar conversar um pouco sobre isso aqui. Ele difere muito da narrativa, porque o gênero dramático, o foco na ação dos personagens é muito específico, é um pouco diferente. No gênero narrativo, por exemplo, o personagem ele está muito sujeito às influências do meio, e também o meio ele se desenvolve sem que os personagens tenham qualquer conhecimento disso. No gênero dramático é diferente. No gênero dramático, o personagem ele é o mobilizador de tudo. As coisas se adequam à vontade e aos objetivos do personagem. Então, o conflito que o personagem tem com o seu meio ou com o seu par, nesse caso um outro personagem, ele é muito importante para o desenvolvimento do gênero dramático. E a gente vai ver por quê, tá certo? Bem, aqui já falei para vocês, o gênero teatral, o teatro, ele se confunde com o surgimento da linguagem,
E só para lembrar um pouco a respeito disso, muito antigamente a nossa linguagem nômade, a partir do momento que a gente começa a se sedentarizar, o professor de história já deve ter conversado um pouco a respeito disso com vocês. A partir do momento que a gente passa a desenvolver a agricultura, a gente passa a ter uma nova relação com o meio ambiente, porque a gente passa a modificá-lo. A gente passa a utilizar algumas estratégias para modificar o ambiente a nosso favor. Então, isso é um passo muito longo, muito forte na história da humanidade, que modifica muita coisa, muita coisa. Muda a relação que os homens e mulheres têm com seu espaço. E mudando essa relação, obviamente, muda todo o espaço em que eles estão envolvidos e muda, consequentemente, a linguagem. As pessoas passam a significar as coisas de uma outra maneira. Então, o que é que acontece a partir do momento que a gente passa a complexificar a nossa capacidade de significação do mundo? Nós desenvolvemos religião. A gente já conversou a respeito disso também quando falávamos sobre o desenvolvimento da ficção. O mito, ele é muito importante para o desenvolvimento das religiões. O mito é aquela parcela, aquela partícula de narrativa, de texto, de significado, onde não entra uma explicação racional, onde nós não conseguimos alcançar aquilo que nós não conseguimos explicar, seja no futuro ou no passado, nós conseguimos responder através do mito. E o mito se desenvolve a partir da história, a partir do desenvolvimento da linguagem. E através do mito, nós encontramos desenvolvida a religião. Então, o que é que acontece, minha gente? Com o desenvolvimento da agricultura, com a interferência do homem no meio, nós passamos a significar tudo aquilo que estamos fazendo. Então, toda aquela interferência que fazemos tem consequências. Então, quando observamos, por exemplo, que no inverno não é interessante para determinado tipo de agricultura ou é interessante para determinado tipo de outra agricultura, começamos a observar o movimento dos astros e que isso influencia, de certa forma, a maneira que nós vivemos. Então, esse tipo de observação faz com que as pessoas signifiquem esses fenômenos naturais como fenômenos divinos. Então, passa-se a representar, nós passamos, guardem bem essa palavra, nós passamos a representar como uma forma de nos comunicarmos com o divino. Então, as primeiras manifestações teatrais, elas são uma representação que existe como forma de comunicação com o divino. Então, as primeiras cerimônias religiosas, os primeiros rituais tribais, os primeiros rituais mágicos, eles são representações que identificam a relação do humano com a natureza. Essas representações, da mesma forma que acontece com a linguagem, da mesma forma que acontece com nossa relação com o ambiente, ela vai se desenvolvendo também. E ela passa a adquirir características específicas, certo? Então, anotem e percebam isso. As representações, primeiras representações teatrais, têm muita relação com o ritual mágico da antiguidade, o ritual religioso primitivo, certo? E se confunde com o surgimento do texto, muito na necessidade da comunicação, tá bom? Então, vou citar aqui alguns exemplos de manifestações linguísticas textuais que favoreceram o surgimento do teatro. E para isso, eu devo lembrar para vocês que a escrita
a escrita é algo recente, certo? Salvo engano, se desenvolveu no século XVI, com o desenvolvimento da imprensa, o surgimento da imprensa por Gutenberg. E aí foi possível escrever livros e, consequentemente, veio toda a ideia de alfabetização. Antigamente, isso não existia. Então, uma parcela significativa, se não quase toda a população da Idade Média, por exemplo, era analfabeta, né? Apenas os monges, alguns sacerdotes tinham algum tipo de iniciação letrada, conseguiam se alfabetizar. Então eram essas pessoas que guardavam livros, que guardavam manuscritos, que liam a Bíblia, por exemplo. Ninguém lia a Bíblia naquele momento. Então o que é que acontece? Existiam algumas pessoas, algumas pouquíssimas pessoas, que guardavam os contos oralmente, né? As histórias, elas eram contadas através de poesia. Então, as pessoas armazenavam aquilo na mente e algumas pessoas, como digo para vocês, viajavam de cidade em cidade contando essas histórias, fazendo, através dessas histórias, relatando guerras, relatando viagens, relatando histórias fantásticas, fantasiosas, coisas incríveis, batalhas de homens com monstros e tal. Então, nesse período era muito comum o cantar de gesta e o trovadorismo. As pessoas que faziam esse tipo de atividade eram conhecidas como trovadores ou rapsoudos, acompanhados de músicos, alguns músicos que tocavam violões antigos. Eles cantavam para uma série de pessoas de uma determinada cidade que ouviam as suas histórias. Isso é muito interessante porque nesse modelo, nessa forma de contar histórias, nós vemos relacionado duas coisas que são muito importantes para o teatro: a música e o texto. O texto oral, que não necessariamente escrito, estava na mente das pessoas, se manifestava em conjunto com a música, criando uma espécie de entretenimento para as pessoas que ouviam, para os espectadores. Aí observamos também outra figura fundamental para o teatro, que é o espectador, é aquele que olha. Teatro é uma palavra que vem do grego, teatron, e significa aquele que vê, aquele que observa, aquilo que é olhado. Então, nessas manifestações culturais da Idade Média, isso era muito comum, certo? Como é que as coisas mudam? As coisas mudam a partir do desenvolvimento da escrita. Muda muita coisa porque a gente vai adentrar agora no universo da dramaturgia. A dramaturgia é a escrita de textos que são próprios do teatro. Então, nós temos aí uma escrita que é específica desse gênero teatral, que é o gênero dramático, e tem características que são muito interessantes. Nós vamos observar agora esse ponto no próximo vídeo, que esse vídeo já está se encerrando, e aí a gente vai dar continuidade e falar um pouco a respeito das características da escrita do teatro e depois vamos desenvolver um pouco as atividades. Até já!